Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu dei um tempinho porque me disseram que tem um volume de pessoas que ainda está buscando subir. O elevador está um pouquinho tumultuado. Mas vamos começando também para prestigiar quem chegou no horário, não é verdade? Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer muitíssimo ao SESI São Paulo pelo convite para estar aqui hoje com vocês, ao Roberto Xavier, ao Luiz, à Fernanda aqui da Faculdade do SESI São Paulo. Eu fiquei muito feliz com esse convite, especialmente quando me disseram que eu ia falar para pessoas que estão ligadas diretamente às redes públicas de ensino. Bem, eu atuo como pesquisadora na área de educação há mais de 20 anos. E eu confesso a vocês que não tem nada que me inspire mais, me motive mais do que reunir evidências científicas que tenham real impacto nos processos de ensino e aprendizagem. Mas, nesse tempo todo, trabalhando como pesquisadora, eu nunca deixei de fazer formação. Formação de professores, formação de gestores, porque eu acredito que a pesquisa na área da educação ela só faz sentido se ela reverbera na sala de aula, se ela contribui, de fato, para a melhoria dos resultados de aprendizagem dos estudantes. Mas eu não comecei como pesquisadora, eu comecei como professora. Eu conheço de perto os desafios da sala de aula. E, na minha trajetória no campo da educação, eu tive a oportunidade de trabalhar com todas as idades. Trabalhei com crianças pequenas, na educação infantil, trabalhei com crianças maiores do fundamental, trabalhei com adolescentes no ensino médio e trabalhei também na universidade com adultos, na graduação e na pós-graduação. E a possibilidade de atuar em diferentes contextos e com todas as etapas de ensino me permitiram olhar para a aprendizagem a partir de múltiplas perspectivas. E eu acredito que, quando a gente pensa em inovação educacional, esse olhar amplo e diverso, ele é muito importante. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Mas antes eu queria começar contando uma história para vocês. Tempos atrás eu assisti uma palestra de um psicólogo cognitivo holandês. O nome dele era Dr. Liu. E a palestra do Dr. Liu foi sobre aprendizagem e memória, que é um tema que eu tenho interesse. Mas o que eu achei mais interessante na palestra do Dr. Liu não foi o que ele falou exatamente sobre memória, mas foi o que ele contou sobre a sua história na escola. E ele disse que ele nunca gostou da escola. Ele não gostava de aprender, porque ele tinha muitas dificuldades. E essas dificuldades elas foram crescendo ao longo do seu processo de escolarização, até que, quando ele chegou no ensino médio, ele precisou repetir de ano 2 vezes. Então, quando ele terminou a educação básica, ele tirou o seu certificado, ele disse que, enquanto todos os seus colegas estavam ali animados, pensando no curso superior que fariam, ele disse que não tinha a menor ideia do que ele queria fazer. Na verdade, ele só tinha uma única certeza, que ele não queria continuar estudando. Ele não queria ir para a universidade, ele não queria fazer curso superior nenhum, porque ele tinha fortalecido um sentimento de que esse negócio de aprender não é para ele. Então, ele tomou uma decisão, ele resolveu dar um tempo. Ele foi morar fora, ele saiu de Amsterdã, onde ele morava na Holanda, e foi morar na Califórnia, nos Estados Unidos. E, quando ele chegou nos Estados Unidos, estrangeiro, só com ensino médio, ele contou que o máximo que ele conseguiu foi um emprego num supermercado local ali pequeno onde ele morava. E ele disse que ele passava o dia inteiro ali no mercado, empacotando as compras das pessoas, e que muitas pessoas passavam por ele, interagiam com ele, conversavam com ele. E aquela experiência para ele era muito nova, porque ele conta que, na Holanda, o holandês é muito travado, é fechado. É difícil o holandês conversar assim com uma pessoa estranha. Mas, enfim, ele estava na Califórnia, as pessoas mais descontraídas, e ele ficava ali o dia inteiro interagindo com muitas pessoas. E ele disse que ele começou a pensar, a observar como as pessoas são muito diferentes, como elas têm personalidades diferentes. Algumas mais extrovertidas, outras mais introvertidas, umas sempre sorridentes, outras sempre carrancudas, mal-humoradas. E ele disse que começou a ter um interesse assim, de conhecer um pouco mais sobre personalidade humana, desenvolvimento humano. E aí ele foi buscando um livro aqui, outro ali, uma leitura aqui, outra ali. Quando ele percebeu, ele estava completamente motivado para fazer um curso de psicologia, e ele foi, finalmente, para a universidade. E, quando ele chegou na universidade, foram tendo ali várias disciplinas, o interesse dele foi aumentando, a motivação foi aumentando, e ele disse que passava horas na biblioteca estudando. Até que, um dia, depois de muitas horas de estudo, ele parou e pensou assim: poxa, mas eu pensei que eu tinha muita dificuldade para aprender. Eu pensei que eu não gostava de aprender, mas eu adoro aprender.
talvez eu tivesse dificuldade ou não gostasse de aprender no ritmo ou na forma que a escola queria que eu aprendesse. Né? O fato é que ele acabou se interessando muito sobre psicologia cognitiva e se tornou um pesquisador nessa área, e hoje ele trabalha basicamente com isso. Mas por que eu quis, né, começar contando essa história para vocês? Porque, infelizmente, nós sabemos que a história do Dr. Liu não é única. Não é verdade? Nós temos milhares e milhares de crianças que estão na escola hoje e não gostam da escola, porque estão enfrentando muitas dificuldades. Mas nós temos também milhares e milhares de crianças que estão na escola hoje, não gostam da escola, não gostam de aprender, mas não porque estão enfrentando qualquer dificuldade, mas porque estão inseridas em um contexto escolar que não mobiliza essa motivação, esse interesse genuíno pela aprendizagem. Então, é fundamental, todo e qualquer educador, fazer uma pergunta depois de ouvir a história do Dr. Liu, que foi a pergunta que eu me fiz. Quem falhou? Foi o Dr. Liu que falhou com a escola? Ou foi a escola que falhou com o Dr. Liu? Visto que a história futura dele mostrou que, de fato, ele não tinha qualquer dificuldade. No Brasil, a gente tem uma estatística que é muito preocupante. 31% das nossas crianças que iniciam o ensino fundamental não concluem a educação básica, não terminam o ensino médio. Ou seja, não é residual. Nós estamos falando de 1/3. 1/3 das nossas crianças que ficam pelo caminho. E é fundamental a gente refletir, né? Quantas crianças e jovens dessas que ficam pelo caminho, né, terão a oportunidade, ou mesmo a sorte, que o Dr. Liu teve de mudar o seu destino, apesar da experiência negativa na escola? E quantas crianças serão profundamente marcadas por essa experiência negativa na escola e levarão para a vida adulta um sentimento de incapacidade, um sentimento de não serem boas suficientes, ou mesmo esse sentimento de que aprender não é para elas, impactando fortemente o seu futuro pessoal e profissional, não é verdade? Então, o segundo motivo que eu quis começar contando essa história para vocês é porque a gente vai falar sobre inovação educacional. E eu acho que essa história do Dr. Liu, de alguma forma, nos faz pensar a necessidade realmente de repensar a escola. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: educar não é encher um balde. Educar é acender uma vela, que, por sua vez, vai acender outra. Essa frase ela foi dita por William Yeats, que foi um poeta irlandês que ganhou o Nobel de Literatura em 1923, quando ele disse essa frase no seu discurso. O fato de uma frase que foi dita no início do século passado continuar atual denuncia, de certa maneira, o quanto que a gente ainda precisa evoluir muito. Porque, de certa maneira, a gente ainda continua enchendo o balde. Não é? A ideia de escola ela surgiu lá na Antiguidade, quando Platão decidiu reunir ali alguns discípulos para trabalhar, né, para conversar, para dialogar sobre filosofia e matemática. Mas, nessa época, já as famílias ricas já tinham uma noção da importância de que seus filhos tivessem acesso ao conhecimento que estava sendo gerado naquela época. E contratavam ali mestres, preceptores, para dar aula para os seus filhos em casa. Mas o fato é que a educação naquela época era para uma minoria. Ela só chegava nas elites. A ideia de um sistema educacional, como nós temos hoje para todos, nasceu, de fato, no século XIX, em um mundo que estava sendo transformado pela Revolução Industrial. E, nessa época, as fábricas foram invadidas por milhares de pessoas que precisavam de conceitos básicos, de leitura, de escrita, de matemática. Não é verdade? Então, a educação que antes era privilégio de alguns, finalmente começou a chegar a um número muito maior de pessoas. Qual foi o problema? O problema é que essa educação ela nasceu com uma forte disciplina e padronização, pautada em um modelo de ensino muito hierarquizado e voltado para uma aprendizagem extremamente passiva e reprodutiva. E esse modelo de ensino ele foi duramente criticado por um conjunto de pensadores, educadores, pesquisadores. O nascimento da psicologia no século XX e o avanço da pesquisa científica nessa área trouxeram inúmeras contribuições que colocaram ali em xeque as chamadas práticas tradicionais de ensino. Não é?
Maria Montessori, 100 anos atrás, já nos disse da importância de aprender fazendo. A educação maker já está posta há 100 anos, não é verdade? O Jean Piaget nos disse que, para desenvolver a inteligência, é fundamental gerar desequilíbrio cognitivo. Portanto, colocar problemas complexos, desafios para os nossos alunos é extremamente necessário. Lev Vygotsky nos disse que a aprendizagem é um processo sócio, histórico, cultural, portanto, acontece necessariamente nas relações humanas. Por isso, não faria o menor sentido a gente deixar um aluno olhando para a nuca do outro. A gente já sabe disso há muito tempo, né? E eu estou destacando aqui algumas dessas contribuições para dizer que, na verdade, a busca por inovação na educação ela não começa no século XXI. A escola ela tem sido convocada a inovar, de alguma forma, desde os seus primórdios. E aí a gente tem de perguntar, a gente tem de se questionar. Se a gente quer realmente virar a chave na educação, a gente tem de se questionar por que a escola, apesar de toda a contribuição da pesquisa científica, não avançou, né? Ou teve dificuldade de avançar. É fundamental que a gente possa responder essa pergunta. Eu acho que a gente pode levantar algumas hipóteses aqui. Com certeza, uma delas é o fato de que tiveram algumas interpretações equivocadas sobre algumas correntes da psicologia, sobre o construtivismo, ou mesmo sobre a aprendizagem por descoberta e tantas outras. Mas o fato da escola ter permanecido durante muito tempo como a única instituição difusora do conhecimento, de alguma forma dificultou que a escola avançasse um pouco mais. Por quê? Porque a escola era absolutamente necessária. E ela mantinha ali o poder, vamos dizer assim, a centralidade, né, no papel de educar as novas gerações. Então, a escola, vamos dizer assim, ela se manteve numa certa zona de conforto, dentro de uma caixinha. Né? Por quê? Porque ela era absolutamente necessária. Se as pessoas queriam conhecimento, as pessoas necessariamente precisavam ir à escola para ter conhecimento. Então, com a revolução tecnológica que a gente observou nos últimos anos, a escola, de alguma forma, perdeu esse protagonismo em relação ao conhecimento. As oportunidades para aprender elas foram se multiplicando. E hoje nós temos um ecossistema que nos permite aprender aqui e agora sobre qualquer temática, independente da gente estar ou não frequentando os bancos, né, escolares. Então, nós tínhamos todos aqueles conceitos, nós tínhamos ideias, nós tínhamos argumentos, nós tínhamos muitas evidências científicas, mas faltava ali, talvez, uma revolução. Uma revolução para que a escola abrisse as suas portas para a inovação. Abrisse as suas portas para buscar, de alguma forma, novos caminhos. Né? Essa revolução chegou, balançou ali as estruturas da escola, e a escola teve de começar a buscar, de alguma forma, né, novos caminhos. Até porque essa revolução tecnológica que a gente está observando aí nos últimos anos, ela impactou fortemente a escola, não só porque democratizou o conhecimento, mas também porque impactou sobremaneira a nossa forma de aprender, a nossa forma de ler, a nossa forma de prestar atenção, a nossa forma de usar a memória diante desse volume de conhecimento que a gente tem acesso e com a velocidade com que ele chega, né, diariamente. Enfim, essa revolução tecnológica impactou fortemente o perfil dos nossos alunos. Nós sabemos que todas as crianças e jovens que estão na nossa sala de aula hoje são nativos digitais. Né? E o que isso significa? Significa que a gente não está mais trabalhando com Homo sapiens. Não. A gente está trabalhando com Homo sapiens. Né? Estamos trabalhando com Homo sapiens. E o que significa isso? Né? Isso impacta em tudo quando a gente pensa em educação e aprendizagem, porque esse Homo sapiens, vamos dizer assim, ele tem o mesmo hardware. Ele tem o mesmo cérebro de 300 mil anos atrás. Mas esse cérebro, esse hardware, ele está rodando, vamos dizer assim, com softwares, com desafios completamente novos, impostos pela sociedade contemporânea. Então, nós sabemos que educar essa nova geração com modelos ali do passado é muito desafiador, é praticamente, né, insustentável. Nós precisamos buscar novos caminhos. E aí eu queria fazer um desafio com vocês aqui agora, né, para que a gente pudesse seguir refletindo um pouco sobre algumas contribuições da neurociência. E eu precisaria aqui de 5 voluntários. Quem mais? Ninguém olha mais para mim. Está todo mundo olhando. Não mais. Venha, venha, venha. Vamos ver. É uma coisa bem simples. E, na verdade, todo mundo vai poder participar. Pronto, temos 5 aqui. Bem,
Vamos lá. Todo mundo vai poder participar, ok? Vai ser uma atividade... Vem cá, fica aqui. O que nós vamos fazer? Bem, o que nós temos aqui? A palavra Google, certo? Eu vou dar uma palavra Google dessa para cada uma delas, mas quem não está aqui participando vai escrever no seu caderno, aí, nas suas folhinhas de anotações, a palavra Google. Apenas isso. Só tem uma regra, não pode olhar no celular a partir de agora, tá bom? Qual que é a ideia? Eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês já viram a palavra Google? Ou entraram no Google para buscar alguma informação? Centenas, milhares de vezes, não dá nem para a gente saber. Então, eu imagino que, se vocês já viram a palavra Google inúmeras vezes, vocês devem ter aprendido a cor das letras da palavra Google, certo? Então, o desafio é esse, né? Eu vou dar para vocês aqui essa palavrinha, e cada uma delas vai receber esta cartela de cores. E o desafio, elas têm de colocar uma cor para cada uma das letras. Como vocês não têm as etiquetas, vocês vão escrever. Se vocês acham que o G é vermelho, vocês escrevem vermelho. Enfim, levante a sua hipótese, se desafie. Não olhe no celular, faça a sua hipótese, e elas vão fazer aqui também. E daqui a pouco a gente já vai ver o resultado. É um para cada. Tá? Você também? Pronto, vamos pensando e vamos levantando aqui uma hipótese. Quais são as cores da palavra Google? Fez? Pronto. Vem dar aqui as suas etiquetas, guarda a sua resposta. Segura aí. Todo mundo já fez a sua hipótese? Aí eu vou mostrar daqui a pouco a resposta, e vocês não olhem no celular ainda, tá? Vamos lá. Obrigada. Segure a sua resposta sim para frente. Lide também. Segure a sua resposta para frente. Pronto. Vamos lá. E já temos aqui uma hipótese. Bem, vamos lá. Vamos agora... Eu vou colocar a resposta para vocês. Vocês vão ver quantos vocês acertaram e elas também vão ver quantos acertaram. Vamos lá. Deixa eu colocar a resposta aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quantas você acertou? Como é seu nome? Rosângela. Rosângela. Rosângela, quantas você acertou? Uma. Rosângela acertou uma. Palmas para Rosângela. Obrigada. Como é que é seu nome? Alessandra. Não acertei nenhuma. A Alessandra não acertou. Mas palmas, porque a Alessandra participou, né? E a Lide também não? Tem laranja no Google, na palavra Google? Você acertou quantas, Dani? 3. 3 foi bem, Dani. Você acertou quantas? Tem bem nenhuma. Bem. Alguém que está aqui no auditório acertou as 6 letras? Você? Né? Ah, palmas! Obrigada pela participação de vocês. Olha, depois cada uma de vocês, ao final, me procura, porque vocês vão ganhar um exemplar do livro que eu escrevi. Tá bom? Bem, vamos entender por que eu quis colocar essa atividade para vocês, com um propósito muito semelhante a que o professor Hector, né, nos fez refletir sobre a moeda hoje pela manhã. Na verdade, o que a neurociência nos diz? A neurociência nos diz que nós não aprendemos, a aprendizagem ela não acontece quando a gente tem acesso à informação, mas quando a gente presta atenção e processa essa informação. Então, veja, vocês já tinham visto a palavra Google centenas, milhares de vezes. Mas, quando vocês entravam no Google, vocês estavam buscando ali uma outra informação. Vocês não estavam ali olhando para aquela palavra, a intenção, não havia intencionalidade. O propósito de vocês não era aprender as cores da palavra Google. No momento que não tinha propósito, não havia intencionalidade, vocês não desviavam a atenção para isso. A atenção de vocês estava para aquilo que vocês tinham enquanto objetivo. E quando a gente não desvia a atenção, quando a gente não coloca atenção, a gente não processa essa informação. E, ao não processar essa informação, a chance da gente consolidar essa informação na nossa memória de longa duração é muito pequena, né? Então, o que a neurociência está nos dizendo é:
as informações, a tecnologia, ela foi muito importante porque ela democratizou o acesso à informação, mas apenas o acesso não garante a aprendizagem. O acesso é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente para que a aprendizagem aconteça. Para a aprendizagem acontecer, nós precisamos processar essa informação, como muito bem o professor Hector hoje, pela manhã, nos explicou de forma aprofundada, né? E por que isso? Porque a aprendizagem ela não resulta do consumo passivo de informação. A aprendizagem ela é sempre produto de um cérebro que está em atividade, sentindo, experimentando, elaborando, reorganizando essas informações. Então, a qualidade da aprendizagem ela vai ser diretamente proporcional à qualidade do processamento que nós fazemos dessas informações que nós, de alguma forma, recebemos. Então, eu costumo dizer que a gente não tem de inovar na educação porque as informações estão disponíveis. Não é por isso que a gente tem de inovar. É porque as informações, na verdade, elas não são suficientes. As informações elas estão fora de nós. A informação está no livro, ela está no e-book, ela está no professor, ela está na internet. A informação está sempre fora. Para aprender, eu tenho de prestar atenção e processar essa informação para que ela passe a fazer parte da minha memória de longa duração. É esse processamento que garante a aprendizagem. Então, a gente precisa transformar informações em um conhecimento próprio, e a gente faz isso via a aprendizagem. Não é verdade? O mais importante é a gente entender que aprender é guardar. Aprender é pegar algo que estava fora e guardar. É se apropriar. Ou seja, é tornar próprio esta informação que estava fora, transformando-a num conhecimento que passa a ser um conhecimento próprio, um conhecimento que foi construído a partir de conexões. Não? Enfim, e é fundamental que as novas gerações tenham clareza disso. Nós não podemos terceirizar a nossa memória. Eu, como mãe, pesquisadora, professora, tenho estado preocupada com as novas gerações. A gente está se defrontando com crianças e jovens que leem cada vez menos, escrevem cada vez menos e pensam cada vez menos. Eles estão cada vez mais delegando para os dispositivos móveis, para a inteligência artificial, que pensem, que estruturem, né, as suas ideias, ao invés de se debruçar e fazer isso. Outro dia eu estava num almoço de família, e aí meu sobrinho falou, tia, eu não preciso aprender isso. E eu falei, por que você não precisa aprender isso, Davi? Porque isso está na internet. E eu falei, mas é por isso que você precisa aprender. Por quê, tia? Eu falei, porque está na internet. Não está aqui, na sua cabeça. Davi, se você não construir o seu arquivo de conhecimentos, o que você vai processar? Como você vai gerar ideias? Como você vai resolver problemas? Como é que você vai construir argumentações? Então, é fundamental que a gente possa dialogar com as nossas crianças e jovens e fazê-los entender a importância do processamento, a importância do estabelecimento de relações, o estabelecimento de conexões, para que, de fato, eles possam aprender. Não é? Se a gente pensar no Isaac Newton, o que a história conta? Como é que o Isaac Newton chegou, né, na lei da gravidade? A história conta que ele viu a maçã caindo e ele, de alguma forma, refletiu sobre isso e fez uma pergunta. Por que as maçãs caem? Por que os corpos caem? Quantas pessoas já haviam visto maçãs caindo e nunca fizeram essa pergunta? E por que o Isaac Newton fez? Porque ele desenvolveu uma mente investigativa. Agora, pensem comigo, será que se o Newton estivesse colocando toda a energia dele em decorar que a maçã é uma fruta que vem da macieira, que ela é verde, pode ser vermelha, que ela é branca, é doce, que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sementinhas. Se toda a energia do Newton tivesse voltado para isso, será que ele teria feito perguntas interessantes, né, se questionado de forma a criar argumentações e a chegar, né, numa importante teoria que foi tão relevante para a humanidade? Então, é fundamental a gente refletir, porque a gente ainda tem um modelo de ensino que distrai os nossos alunos com o excesso de informação. A gente tem de olhar para isso e refletir sobre isso, né? Nem tudo que está no currículo pode ter o mesmo grau de importância.
O professor precisa refletir sobre isso, né? É preciso a gente aprofundar naquilo que é essencial. O que é, de fato, essencial? O que é, de fato, essencial? O que, de fato, a gente precisa fazer com que os nossos alunos aprendam? Quais são as conexões necessárias, as relações necessárias que precisam ser feitas para que haja construção de significado, constituição de sentido, que permita, de fato, que tudo isso, de alguma forma, seja consolidado na memória de longa duração, demonstrando que esses alunos realmente aprenderam. Então, eu diria que a gente precisa fazer escolhas. É fundamental. E essas escolhas passam necessariamente pelo currículo. Como a gente enxerga o currículo e como a gente trabalha o currículo. E o que a gente entende que é essencial e prioritário e o que deve ser trabalhado num outro nível de profundidade. O problema é que, se tudo ganha o mesmo grau de prioridade, a gente não verticaliza em nada, a gente não aprofunda em nada. E nossos alunos ficam na superficialidade. E, se eles ficam na superficialidade, eles não processam essas informações, eles não aprofundam, não fazem conexões. É muito difícil que, de fato, eles venham aprender de uma forma, né, efetiva. A etimologia da palavra inteligência ela é muito bonita. Inteligência vem de inter-elegere, vem de eleger. Então, a gente pode dizer que ser inteligente, em certa medida, é ter a capacidade de fazer escolhas. E o professor precisa, né, desenvolver essa possibilidade de refletir e lidar com o currículo de uma forma diferenciada, colocando energia e tempo naquilo que, de fato, é relevante. Quando eu olho para o sistema educacional, muitas vezes, a imagem que eu faço é de um triângulo que está invertido, e, por isso, não se sustenta em pé. O que a gente tem? Muito input, um currículo inchado, sobrecarregado, e, consequentemente, pouco processamento, pouco tempo para processar aquele volume de conteúdo que está ali disposto. E como a gente tem pouco processamento, consequentemente, a gente tem pouco output. Ou seja, entra muito e sai pouco. Por que sai pouco? Por que fica pouco? Por que consolida pouco? Porque, de fato, não houve o processamento adequado. Então, se a gente está falando de inovação educacional, é fundamental que a gente possa inverter esse triângulo educacional, que a gente possa fazer uma reflexão aprofundada sobre o currículo e, de fato, entender aquilo que é essencial e que precisa ser verticalizado, aprofundado, para que a gente ganhe tempo, a gente amplie o tempo de processamento das informações, garantindo o output, garantindo a aprendizagem. Isso é fundamental. E aí vocês podem perguntar, poxa, mas a Ana Luísa vai entrar menos e vai sair mais? Sim. Por quê? Porque vai ter mais processamento. Quando tem processamento, quando há possibilidade, como o professor Hector nos disse, de fazer conexões, estabelecer relações, construir significado, estabelecer sentido, pensar novas ideias, contextualizar, tudo isso amplia o repertório dos nossos alunos e garante, de fato, uma aprendizagem mais consolidada, né? Então, nós precisamos inovar não só porque o nosso aluno mudou, mas porque o contexto de trabalho que ele vai atuar também mudou. Nós estamos vendo, né, o quanto que as máquinas elas estão assumindo os trabalhos manuais e a inteligência artificial está executando diversas funções. E a gente sabe que isso não está acontecendo só nas fábricas. A IA está exercendo funções na medicina, na advocacia, na engenharia, em várias profissões. Isso significa o quê? Isso significa que as empresas não estão interessadas mais em contratar mão de obra. Ninguém quer mais contratar só a mão de ninguém. As empresas querem contratar pessoas que sejam criativas, que sejam inovadoras, que tenham a capacidade de resolver problemas complexos no seu dia a dia. Não é verdade? Então, essa revolução que está em curso hoje, e a gente tem de estar atento a isso, porque o que me preocupa como educadora é que eu não estou observando apenas, e vocês vão concordar comigo, uma revolução apenas digital, tecnológica. A revolução que a gente está acompanhando hoje, ela transcende em muito a questão tecnológica.
o mundo virou de cabeça para baixo, gente. Vocês estão observando comigo isso, né? E a gente tem observado essas mudanças, né, de forma, às vezes, estarrecida. A gente está vivendo problemas de sustentabilidade, como a gente viu praticamente o Rio Grande do Sul ser invadido, né? A gente está assistindo todas as questões relacionadas à sustentabilidade, assustados, porque, de fato, a natureza chegou no limite onde a gente perdeu totalmente o controle da situação. E por que isso está acontecendo? Porque o ser humano, apesar de ser a espécie mais inteligente que já pisou no planeta, é a única que destrói o seu próprio habitat e coloca a sua existência em risco. Então, nós precisamos, sim, de uma nova geração que tenha capacidade de gerar soluções para os problemas que nós, a geração anterior e as outras gerações passadas também, criaram. Mas não é só isso que preocupa. Nós estamos acompanhando um aumento de conflitos e guerras ao redor do mundo que também tem ganhado uma escala muito preocupante. Os conflitos religiosos, os conflitos políticos, muita guerra, muita destruição, refugiados espalhados pelo mundo. E, paralelo a todos esses problemas, eu diria melhor, na origem de todos esses problemas, nós estamos vivendo uma crise ética sem precedentes. Sem precedentes. Então, nós precisamos inovar porque a gente está diante desse cenário. A gente está diante de um cenário que ganhou muita, mas muita complexidade. E qual que é o papel da educação? Qual é o grande papel da educação? É exatamente preparar uma nova geração para atuar na sociedade. Se a gente não preparar nossas crianças e jovens para lidar com esse mundo, com esse grau de complexidade, a gente vai falhar, de alguma forma, na nossa missão. Né? Então, a gente tem que ter clareza que a gente avançou muito rapidamente de uma sociedade que era agrícola, nós fomos depois para uma sociedade industrial, depois nós chegamos na chamada sociedade do conhecimento, mas nós não estamos mais na sociedade do conhecimento. Nós estamos numa sociedade pautada numa cultura de inovação. E nessa sociedade da inovação, o que importa não é tanto o volume, a quantidade de conhecimento que uma pessoa tem, mas, principalmente, a sua capacidade de manejar de forma crítica e criativa esse conhecimento. E isso nos coloca diante de um problema educacional completamente diferente, no qual não faz o menor sentido a gente continuar formatando os alunos para as provas. Nós precisamos definitivamente ensinar os nossos alunos a pensar e a aprender com autoria. E isso é muito mais desafiador. Então, a escola ela pode ter ficado na sua caixinha, na sua zona de conforto, durante ali cerca de 200 anos, mas esse lugar para a escola hoje é insustentável. E todos nós que trabalhamos com a educação sabemos disso. Né? Então, o mundo inteiro está repensando a educação. E o Brasil também. E isso é muito bom, e a gente já tem visto alguns movimentos importantes, significativos, de inovação educacional, que são válidos da gente destacar aqui. Mas eu confesso a vocês que eu também estou preocupada. Eu acho que essa pressão por inovação, em certa medida, também não tem sido salutar para a educação. Sabe por quê? Porque parece que a escola tem de mostrar que ela é inovadora. E isso não tem sido bom para os professores, não tem sido bom para a comunidade escolar de uma forma geral. Porque eu costumo dizer que inovar não é fazer barulho. Inovar é fazer música. E eu confesso que eu tenho visto muito barulho por aí. Eu tenho visto muita perfumaria, eu tenho visto muito penduricalho chegando à escola, professores sendo sobrecarregados, cada vez com o software, cada vez com a plataforma, com uma novidade. E isso não tem contribuído nem para a inovação educacional, nem para a melhoria dos resultados de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a gente tem de ter clareza que, para fazer música, é preciso conhecimento. Se você der um instrumento musical para uma criança pequena, der um violino para uma criança pequena, pode ser um Stradivarius, melhor violino do mundo, mas ela só vai fazer barulho. Por quê? Porque falta a ela conhecimento. Como ela não sabe as notas musicais, ela não sabe ler uma partitura, ela só vai fazer barulho, ela não vai conseguir tirar uma música daquele instrumento. Eu costumo dizer que, para a gente inovar na educação, a gente tem de avançar muito também, dentro do ponto de vista de um conhecimento mais aprofundado do que se trata a inovação educacional e de quais são os caminhos que a gente precisa percorrer para inovar na educação.
E a gente tem que ter clareza que inovar não se limita simplesmente a tirar os alunos das carteiras enfileirados e encher as salas de aula de tecnologia. Não é? Então, eu diria que a gente está num momento que a gente precisa de muita atenção. Muita atenção, porque se a gente continuar atirando para tudo quanto é lado, trazendo um monte de perfumaria e penduricalho para a escola, só porque é novidade, a gente vai correr um grande risco. A gente não vai chegar onde a gente gostaria de chegar. E nossas crianças e jovens serão cada vez mais prejudicadas. E para que a gente não faça isso, eu diria que a gente tem de percorrer pelo menos 6 passos fundamentais para que a gente possa percorrer esse caminho da inovação educacional com mais assertividade. Quais são esses passos? O primeiro deles, eu diria, que é ter clareza de propósito. Por quê? Ou melhor, aonde a gente almeja chegar com a inovação educacional? O que a gente espera com a inovação educacional? Além disso, nós precisamos fazer um alinhamento de conceito. O que vem a ser inovação educacional? Será que todos os professores, será que a comunidade educativa, será que todos estamos olhando para a inovação educacional na mesma perspectiva? Esse alinhamento de conceito é muito importante. Uma reflexão fundamental, um outro passo fundamental é a gente identificar quais são os paradigmas que nós precisamos romper e quais são as estratégias que nós vamos desenvolver para avançar na superação desses paradigmas. Temos também de trabalhar com a educação baseada em evidências. Nós temos uma revolução acontecendo na ciência, pensando, por exemplo, no campo da neurociência. Nós temos uma revolução de dados, nós temos a IA nos ajudando a fazer leituras de um volume gigantesco de dados. Tudo isso pode nos ajudar, pode trazer evidências científicas, estatísticas, que podem, de alguma forma, contribuir para que essa inovação educacional seja mais assertiva. Nós precisamos também criar uma cultura escolar que seja favorecedora da inovação. E, por último, mas não menos importante, nós temos de criar uma nova consciência. E eu vou falar um pouquinho de cada um desses passos, para que depois a gente possa abrir e conversar um pouquinho mais sobre cada um deles. O primeiro deles é exatamente a construção de um propósito. Eu pergunto para vocês, já tentaram montar um quebra-cabeça sem saber a figura que você ia montar, que você ia construir? É muito desafiador. Às vezes, em formação de professores, eu dou para eles um pequeno quebra-cabeça, mas eu não dou a imagem que eles têm de construir, para que eles percebam quanto que é difícil, quando a gente não tem uma intencionalidade, quando a gente não sabe, aonde a gente quer chegar, o quanto que é mais desafiador. Então, é fundamental a gente entender que inovação educacional também. A gente tem de ter clareza desse propósito. Por que eu, ao chegar na minha sala de aula, preciso inovar? Por que eu preciso transformar? Qual é o propósito maior que me move nessa direção? Eu, como educadora, como pesquisadora, já me coloquei essa pergunta. E o que eu respondi para mim mesma foi que nós precisamos inovar para garantir que as pessoas não simplesmente passem pela escola, mas sejam transformadas pela escola. No Brasil, quando a gente pega as estatísticas do IBGE, o que a gente observa? A população brasileira, na década de 90, tinha 5 anos de estudo. A taxa de escolarização era de 5 anos. Hoje, a população brasileira tem cerca de 10 anos de estudo. Isso aconteceu por quê? Porque nós demos acesso. De fato, o Brasil, e é digno de nota isso, trouxe todas as crianças e jovens para dentro da escola. Universalizamos o ensino fundamental. Temos ainda um pequeno desafio no ensino médio, na educação infantil, mas o esforço foi feito. Crianças e jovens estão dentro da escola. No entanto, quando a gente pega a série histórica do SAEB, do nosso sistema de avaliação da educação básica, e olha os resultados, desde a década de 90, na década de 90, a gente tinha cerca de 1 em cada 10 alunos terminando a educação básica com aprendizado adequado em matemática, que é praticamente o mesmo resultado que nós temos hoje, em 30 anos. Então, nós estamos num cenário de baixa aprendizagem há muito tempo. Então, é fundamental que a gente possa entender o que a gente precisa fazer para que a escola não seja um local de passagem, mas seja um local de transformação. E o primeiro passo para isso é a gente entender a profunda diferença que existe entre informar e educar. Quando eu informo, eu passo dados, conceitos e fórmulas. Quando eu educo, eu transformo. Então, inovação na educação não tem a ver com mais informação. Inovação na educação tem a ver com transformação,
com transformação de crianças e jovens, crianças que se desenvolvem e ganham dentro do ponto de vista do seu desenvolvimento cognitivo, social, socioemocional. Então, um segundo passo fundamental, para além do propósito, é a gente fazer esse alinhamento de conceito. O que nós estamos entendendo por inovação educacional? Eu costumo dizer que inovar não é fazer uma coisa diferente. Inovar é fazer a diferença. Ou seja, inovar na educação é fazer algo que gere valor, que leve a melhores resultados de aprendizagem dos nossos estudantes. Isso é fundamental da gente entender. E por que é fundamental? Porque vamos imaginar um professor. Um professor ele pensa, poxa, hoje eu vou inovar na minha sala de aula, eu vou fazer uma coisa diferente. E aí ele tirou as crianças das carteiras enfileiradas, propôs ali um trabalho de grupo, um projeto. Mas se no final do dia esse professor tem um conjunto de cartolinas coloridas e pouco aprendizado, a gente não pode dizer que esse professor inovou. Porque ele fez uma coisa diferente, mas ele não fez a diferença. Ele não impactou verdadeiramente a aprendizagem dos seus estudantes. Não é verdade? Agora, eu não estou querendo dizer aqui que a educação maker, que a educação mão na massa não é importante. Não, ela é muito importante. Ela é muito necessária. O que eu estou querendo dizer é que, quando um professor ele vai desenhar uma atividade mão na massa, uma atividade maker, ele tem de ter muita clareza de quais são os desafios, quais são os problemas que ele vai colocar, como é que ele vai convocar o seu aluno dentro do ponto de vista reflexivo. Porque é isso, em última instância, que fará a diferença. Porque o que a neurociência nos diz é que nós não aprendemos com a experiência. Nós aprendemos refletindo sobre a experiência. Então, a educação maker, você propor atividades onde o aluno vai, de fato, ter ali um posicionamento ativo, isso é relevante? É. Mas não adianta só ir para o laboratório. O professor tem de desenhar muito bem exatamente estas questões, esses desafios, essas convocações dentro do ponto de vista reflexivo, para que realmente aquela atividade leve às conexões necessárias, ao estabelecimento de relações necessárias, às construções de sentido e significado que vão, de alguma forma, favorecer a aprendizagem. Então, é fundamental que a gente tenha clareza que a inovação educacional ela nunca vai estar vinculada simplesmente aos recursos materiais que o professor usa. Não é a lousa digital, não é o tablet, não é um recurso novo, uma novidade que chegou na sala de aula que vai fazer, de fato, ali a diferença. E é fundamental que o professor tenha clareza disso. Muitas vezes eu coloco essa imagem e eu pergunto para os professores, onde que está a inovação educacional aqui? E a grande maioria dos professores ainda me diz, rapidamente, na lousa digital. E eu digo, não. A inovação educacional aqui não está na lousa digital, mas está no fato de que os alunos estão na lousa digital. Eles não estão passivos, simplesmente ouvindo ali os seus professores. Então, a inovação educacional ela vai estar sempre vinculada a uma mudança de paradigma, de vários paradigmas, que vão permitir que o professor possa utilizar novos recursos. Sim, os novos recursos, tecnológicos ou não, eles são muito bem-vindos, mas eles têm de ser utilizados com uma intencionalidade pedagógica completamente diferente. Às vezes me perguntam, Ana Luísa, qual que é o melhor... muito obrigada. Qual que é, o recurso mais importante para a inovação educacional? Sabe o que eu costumo responder? O tempo. O tempo é o recurso mais importante para a inovação educacional. O manejo do tempo. Primeiro, a gente tem de garantir o tempo de qualidade do professor. A gente tem de garantir que o professor esteja em sala de aula. Ele estando em sala de aula, a gente tem de garantir que os nossos alunos fiquem mais tempo na escola. Mas, além desses desafios, a gente precisa garantir a qualidade desse tempo. O manejo do tempo, o que o professor, como ele maneja esse tempo e o que ele faz nesse tempo em sala de aula, é o que vai, de fato, favorecer para que a gente chegue a melhores resultados na educação. A gente tem de fazer um novo desenho didático. Um novo desenho didático que dê tempo para os nossos alunos irem além da primeira resposta. Porque, senão, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente vai continuar enchendo o balde.
Eu tenho um vídeo agora que é bem rapidinho, mas eu vou colocar ele para que ele, de alguma forma, ilustre isso que eu estou querendo demonstrar para vocês. Bacana, né? Tempo. Tempo. Se realmente nós queremos e precisamos, né, transformar a educação, a gente precisa refletir sobre esse desenho didático e sobre o tempo que a gente se debruça e que o tempo que a gente dá para que os nossos alunos possam ir além da primeira resposta, possam fazer conexões, possam, de fato, né, construir a partir daquilo que eles recebem. Bem, e para que a gente possa avançar nessa direção, a gente precisa romper com o que eu costumo chamar o ensino dos excessos, que eu falei um pouquinho já sobre isso. O que é o ensino dos excessos? É esse ensino onde o professor tem de lidar com esse currículo inchado, enciclopédico, ele tem de desenvolver trilhões de atividades no menor tempo possível. Essa fórmula que a educação vem insistindo ao longo dos últimos 200 anos, né, vai na direção oposta àquilo que a neurociência preconiza. Então, a gente precisa entender que a gente tem de mudar o foco da nossa reflexão, que tradicionalmente tem recaído sobre o que é extremamente relevante. O primeiro passo é esse. A gente tem de ter clareza do que os nossos alunos precisam saber, o que eles precisam aprender, aonde a gente quer chegar. No entanto, esse é o primeiro passo. A gente também tem de dedicar muito mais a refletir sobre como, né? Não o que aprender, mas como nós vamos ensinar. E, para isso, a gente tem de entender com muito mais profundidade como é que o nosso aluno aprende. Como é que ele processa a sua aprendizagem dentro do ponto de vista cerebral. Não? Eu costumo dizer que, na educação, a gente discute muito sobre currículo, sobre novas metodologias, sobre novas formas de avaliar. A gente precisa debater mais sobre aprendizagem. A gente tem de entender com muito mais profundidade o que nós estamos chamando de aprender. Porque essa reflexão, essa compreensão aprofundada sobre o que vem aprender, né, vai nos permitir construir uma reflexão que faça muito mais sentido sobre todas as instâncias da educação. É fundamental que a gente possa avançar, né, em conjunto de conhecimentos que nós temos hoje da neurociência, da psicologia cognitiva, que nos permite entender com mais profundidade, de fato, como nós aprendemos. Como é que o nosso cérebro transforma informação em conhecimento. Como é que a gente pega uma informação que estava fora e faz com que ela passe a fazer parte, né, do nosso arquivo de conhecimentos. Como é que a gente, de fato, se apropria e consolida informações na nossa memória. Então, uma das grandes contribuições da neurociência é que o cérebro humano, ele é plástico. A neuroplasticidade, ela define a arquitetura e funcionamento cerebral. A neuroplasticidade é essa capacidade que o nosso cérebro tem de se transformar a partir dos estímulos que ele recebe. E o que isso significa? Significa que o nosso cérebro ele não nasce pronto. E ele está o tempo inteiro se desenvolvendo. O cérebro de um bebezinho, quando ele nasce, tem 400 gramas.
esse mesmo cérebro, na adolescência, estará pesando 1,4 kg, 1,5 kg, que é o peso máximo do cérebro adulto. Mas nós sabemos que essas mudanças, elas não são só quantitativas, elas são principalmente qualitativas, não é verdade? E o que mais faz o nosso cérebro se desenvolver? Vocês sabem qual é o grande motor do desenvolvimento cerebral? Experiências, conexões, os estímulos, ou seja, tudo que leva à aprendizagem. A aprendizagem, a nossa capacidade de aprender, é o grande motor do nosso desenvolvimento cerebral. Isso por quê? Porque nós não temos o instinto que nos garante uma adaptação imediata, como outras espécies têm. Então, um bezerrinho, quando ele nasce, ele se equilibra ali nas 4 patinhas e já vai procurar a teta da vaca para mamar. Ele faz isso na hora que ele nasce, ele faz isso instintivamente. O ser humano precisa de 1 ano para aprender a andar. Nós precisamos de 1 ano para aprender a comer sozinhos. E isso que poderia parecer uma dificuldade, ou mesmo uma fragilidade do ser humano, é onde está toda a nossa potencialidade. Porque é exatamente porque a gente não tem os instintos que nos garantem ali, né, uma adaptação imediata, é exatamente porque a gente tem de aprender que a gente desenvolve o nosso cérebro de maneira extraordinária, por conta das conexões, das sinapses que nós fazemos e vamos fazendo com que o nosso cérebro avance, né, de maneira, né, extraordinária. E a gente sabe que nós, seres humanos, a gente continua aprendendo ao longo de todo nosso desenvolvimento. Nós precisamos aprender a falar. Nós nascemos, vamos dizer assim, né, entre aspas, com um aparelho, né, fonoaudiológico, uma condição neurobiológica que nos permite aprender a falar. Mas a gente precisa aprender. Simplesmente vir com esse dispositivo não nos garante. E o que é bacana, o que é bonito no ser humano é que a gente vai ter de aprender, então isso vai acontecer de forma diferente de onde você estiver inserido. Se você estiver aqui, você vai aprender português. Se você estiver na Espanha, vai aprender espanhol. Se você estiver nos Estados Unidos, você vai aprender inglês. Enfim, então, precisamos aprender. Precisamos aprender a falar, precisamos aprender a controlar os esfíncteres, precisamos aprender a ler, a escrever. Nós precisamos aprender toda a bagagem cultural e científica que foi gerada pelas gerações anteriores, porque nada disso vem escrito na nossa bagagem genética. Na verdade, a gente precisa necessariamente aprender. A nossa bagagem genética não garante nenhuma dessas conquistas. Nós temos, sim, uma capacidade neurobiológica incrível que nos diferencia dos outros animais, mas, de fato, nós temos capacidades ao nascer. E aí nós precisamos aprender para transformar essas capacidades em habilidades. E nós fazemos isso via aprendizagem, né? E um outro ponto fundamental da gente destacar aqui é que a aprendizagem humana acontece necessariamente por meio da interação social. Nós precisamos do outro para aprender. E quanto menor, né, crianças e adolescentes precisam mais ainda desse outro. Mas, em qualquer idade, nós precisamos do outro. E nós sentimos isso muito claramente na pandemia. Nós somos seres sociais e precisamos do outro. E o processo de aprendizagem acontece nessa relação com o outro. E o que a neurociência nos diz é que esta qualidade desta interação social com o outro, ela é determinante para o desenvolvimento cerebral. E a palavra é essa, é determinante mesmo. Nós sabemos, por inúmeras pesquisas, o quanto que crianças que são privadas de estímulos adequados e de relações amorosas, o quanto que essas crianças ficam prejudicadas dentro do ponto de vista do seu desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional, né? Em última instância, o que a neurociência está nos dizendo é que quem educa muda o cérebro. Por quê? Porque quem educa, pais e professores, estão o tempo inteiro gerando estímulos, né, que ativam neurônios, que alteram sinapses, que levam a essa neuroplasticidade, essa capacidade que o cérebro tem de se transformar. E isso permite o quê? A reorganização do cérebro. Isso permite o desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional. Agora, é fundamental que a gente entenda que, apesar do cérebro ser plástico, ele tem essa capacidade de se transformar, ele requer intervenções adequadas para se desenvolver.
Isso significa o quê? Que nem todas as estratégias pedagógicas têm mesmo impacto na reorganização cerebral. E por isso foi tão importante ouvir o professor Hector hoje de manhã, entendendo que da forma como a gente trabalha a aprendizagem e os processos de ensino, isso pode levar a resultados muito diferentes, não é verdade? E o quanto que os alunos precisam entender melhor também como acontece o seu processo de aprendizagem para escolher melhores estratégias de aprendizagem. Mas é fundamental, né, que o professor, de alguma forma, possa compreender isso, porque tem algumas estratégias pedagógicas que podem potencializar os resultados de aprendizagem, mas tem algumas que podem dificultar, sobremaneira, os caminhos de aprendizagem dos nossos alunos. Então, se o professor, né, tiver acesso às principais descobertas da neurociência e da psicologia cognitiva, é fato de que ele vai poder fazer uma seleção das estratégias pedagógicas mais alinhada ao funcionamento cerebral, ao funcionamento das principais funções que estão envolvidas na aprendizagem e vai chegar, consequentemente, a resultados mais efetivos de aprendizagem. Se o professor entender como funciona a memória, como funciona a atenção, como funciona a motivação, como funciona todo o processo de construção de significado, lógico que ele vai estar mais habilitado para poder desenhar melhor as estratégias pedagógicas. Não é? E um terceiro passo fundamental é exatamente o trabalho com a educação baseada em evidências. Para que a gente possa fazer uma inovação educacional que seja mais assertiva, nós precisamos lançar mais mão da ciência. Nós, hoje, já temos um conhecimento robusto dentro do ponto de vista da pesquisa no campo da educação, da neurociência, da psicologia cognitiva, que nos permite, de fato, entender o que funciona em educação. Mas nós temos de lançar a mão, né, e trabalhar com essas evidências, porque inovação implica mudança. E se a gente vai buscar novos caminhos, é importante que a gente possa, né, nos pautar daquilo que a ciência, de alguma forma, já demonstrou. E, quando eu falo em educação baseada em evidências, eu acho importante dizer que eu não estou falando apenas em utilizar aquilo que a pesquisa científica de ponta está nos indicando. Eu digo também que trabalhar com a educação baseada em evidências é gerar evidências no dia a dia da escola, a partir da reflexão sobre a prática pedagógica. Ou seja, é fundamental que cada professor, que cada coordenador, que cada diretor possa se colocar no lugar de pesquisador da sua prática, possa refletir sobre o dia a dia da escola e possa, de alguma forma, levantar hipóteses do que está funcionando, do que não está funcionando e quais são os caminhos que eu preciso trilhar para, de alguma forma, alcançar melhores resultados. Não? Por exemplo, nós precisamos refletir, gerar muito mais evidências sobre os resultados das avaliações. O dia mais importante da avaliação não é o dia da avaliação. É o dia depois da avaliação, porque é exatamente depois da avaliação que a gente, se debruçando sobre os resultados, a gente vai entender, de fato, o que acontece, né? E como a gente pode ajudar os nossos alunos. O Brasil, nós temos o SAEB, que é o nosso sistema de avaliação da educação básica, que já temos aí quase 30 anos, né? 3 décadas de históricas aí do SAEB, e é um sistema que é reconhecido internacionalmente. Nosso desafio é muito grande. Nós temos um sistema de educação básica que tem hoje, né, mais de 40 milhões de estudantes. Às vezes, a gente compara o Brasil com outros países, com a Finlândia. Né? A Finlândia tem 5 milhões de pessoas na sua população. Nós temos mais de 40 milhões de estudantes no sistema de ensino, fora os 8, 9 milhões que estão lá no ensino superior. Então, nossos desafios também são gigantescos. Isso não é desculpa para que a gente, né, não tenha bons resultados, mas é para exatamente valorizar o SAEB e dizer, olha, nós investimos enquanto país na avaliação, nós elaboramos item para essas avaliações, nós aplicamos essas avaliações em mais de 40 milhões de estudantes, isso é digno de nota. Onde é que nós estamos pecando enquanto país? Na análise. A gente tem de se aprofundar muito mais sobre os resultados das avaliações, para que, de fato, as avaliações sejam ali um instrumento norteador da prática pedagógica. Isso é fundamental. Né? E como é que a gente gera evidências a partir das avaliações? Quando a gente não faz uma análise descritiva, simplesmente, quando a gente não fica olhando só as médias, comparando escolas ou ranqueando escolas, mas quando a gente reflete e a gente consegue entender de forma aprofundada o que os nossos alunos aprenderam
e não aprenderam a partir dessa avaliação que foi, né, desenvolvida? Quais são as grandes lacunas pedagógicas que persistem e que precisam ser, de alguma forma, trabalhadas? Quais são as metodologias que nós precisamos utilizar, que sejam mais eficientes para essas lacunas pedagógicas específicas que nós estamos identificando, né? Quais são os novos recursos que nós podemos utilizar com uma nova intencionalidade pedagógica, né? Quais são as capacitações que os professores precisam, tendo em vista os resultados específicos das avaliações naquela escola, naquela turma, naquele componente, né, curricular, né? Quais são os alunos que necessitam de maior atenção? Quais são os alunos que necessitam de maior atenção? Só quais são os alunos que estão ali com resultados que ficam abaixo do que seria adequado e esperado? Tudo isso, né, ao responder essas perguntas, a gente cria uma bússola, a gente consegue, de alguma forma, ter um diagnóstico muito mais claro do que a gente precisa fazer e como a gente vai, de alguma forma, né, avançar. E, já finalizando, né, tem dois últimos passos que eu acho assim, extremamente relevantes quando a gente pensa em inovação educacional, e o primeiro deles é a cultura escolar. É preciso fortalecer uma cultura escolar que seja favorecedora da inovação. Durante muito tempo, a cultura escolar ela foi impregnada de paradigmas que não favoreciam a inovação. Durante quanto tempo a gente chamou currículo de grade, né? Durante quanto tempo a gente chamou componente curricular de disciplina? Cada disciplina disciplinada ali na sua caixinha. E aqui em São Paulo, não sei nos outros estados, mas eu morei em São Paulo na década de 90, as nossas diretorias de ensino eram delegacias de ensino no início da década de 90. Não sei se vocês lembram disso. Tinha delegado de ensino, né? Então, como é que a gente podia favorecer a inovação em um espaço onde tinha um currículo gradeado, disciplinas disciplinadas e tudo isso orquestrado por uma delegacia, né? Realmente muito desafiador. E a gente pode, né, pensar sobre isso, né, brincar com isso, mas, de fato, as palavras denunciam muito. Existe um sentido por trás das palavras, né? E a gente tem de pensar sobre isso, o quanto que, de fato, qual era o sentido que estava por trás. E, mais do que isso, é fundamental que a gente entenda que a gente está querendo fazer essa mudança de paradigma, e a gente agora chama currículo, né, componente curricular e diretoria, mas não adianta a gente mudar as palavras também se a gente continua funcionando nos mesmos paradigmas, trabalhando com um currículo que não é flexível e, portanto, a gente trabalha ele de forma linear e não aprofundando aquilo que é necessário, né? Continuamos trabalhando com componentes curriculares, mas cada um dentro da sua caixinha, sem fazer interdisciplinariedade, né? E continuamos com uma diretoria escolar, muitas vezes, que é tudo top-down e é goela abaixo e a autonomia da escola vai para aquele lugar. Então, é fundamental que a gente possa, realmente, para favorecer a inovação, criar uma cultura escolar que tenha espaço para reflexão, uma reflexão, de fato, fecunda, né, de todas as pessoas que participam da comunidade escolar. Que haja espaço para pensar diferente, que haja espaço para o erro como parte do processo. E, quando eu falo erro como parte do processo, não é só no processo de aprendizagem, mas no processo de ensino também. Porque, se a gente quer mobilizar esse professor para que ele faça diferente, para que ele, de alguma forma, faça a diferença, para que ele traga, né, algo novo para dentro da sala de aula, utilizando, né, evidências científicas, se ele vai arriscar, se ele vai para o novo, ele tem de estar inserido numa cultura escolar que tem um clima de confiança. Porque, senão, ele vai se manter na caixinha dele, ele não vai querer arriscar e buscar novas perspectivas, não é verdade? Isso é fundamental. A experimentação, o espaço para a experimentação é fundamental para que a gente possa garantir a inovação dentro do contexto escolar. Porque a experimentação, juntamente com um trabalho colaborativo, é fundamental para a geração de criatividade. Geração de novas ideias, que, em última instância, é a base de um processo de inovação. Sem novas ideias, a gente não consegue, né, inovar. E, para concluir, eu queria trazer aqui questões que eu já falei anteriormente na minha fala, mas que, de fato, têm me deixado, assim, como pesquisadora e como mãe mesmo, muito preocupada, né? Eu acho que a gente precisa ter clareza que a gente tem de inovar na educação, não apenas para preparar os estudantes para lidar com problemas complexos. Eu acho que isso é extremamente relevante, mas só isso não é necessário. Nós precisamos inovar para desenvolver uma nova consciência que leve
a construção de um mundo melhor para todos. Né? Nós precisamos, cada professor que entra na sala de aula tem de ter clareza que a gente tem de educar transmitindo uma imagem positiva do ser humano. Né? Porque se a gente insiste que o ser humano destrói a natureza, que o ser humano é mau, que o ser humano faz guerra, que o ser humano é corrupto, que o ser humano não tem ética, não tem moral, nós não favorecemos para que as nossas crianças e jovens tenham confiança na humanidade. Né? A gente precisa urgentemente educar, tomando o ser humano pela grandeza e não pela miséria. Porque é certo que alguns seres humanos, né, erraram e erram diariamente, mas a gente não pode continuar responsabilizando toda a humanidade por os erros de alguns. É certo que tem alguns seres humanos que destroem a natureza, alguns seres humanos fazem guerra, alguns seres humanos são corruptos, mas não são todos os seres humanos. Então, vamos penalizar aqueles que fazem errado, mas vamos valorizar aqueles que fazem certo. Não é? Porque a gente sabe que tem seres humanos que geram miséria, infelizmente, exclusão, não é? Sofrimento, violência, não é? Destruição. Mas eu acredito, como educadora, que a grande expressão, a expressiva maioria das pessoas gera compaixão, né? Gera felicidade, gera saúde, gera inclusão, gera ética. Então, eu acredito que é fundamental, sim, que a gente possa, enquanto educador, né, num processo de inovação educacional, ter clareza que é preciso fortalecer a imagem do ser humano que faz ciência, a imagem do ser humano que cuida do planeta, a imagem do ser humano que tem compaixão pelo seu próximo, para que a gente possa, né, fazer com que cada criança, cada jovem que está na nossa escola hoje reconheça a sua potência como ser humano, a sua capacidade de transformar o mundo à sua volta. E aí, para concluir, eu trouxe aqui um vídeo também, que é muito rapidinho, mas só para poder fortalecer essa mensagem que eu queria deixar com vocês. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada. Pode botar o último slide, por gentileza, só para eu fazer aqui um comentário. Primeiro, eu queria dizer para vocês que eu fiz uma surpresa. Na verdade, eu trouxe um exemplar de livro para cada um de vocês. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que o SEDEX atrasou e não está aqui ainda, mas deve chegar amanhã. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma lista de todas as pessoas que estão aqui presentes e aí a gente vai marcar um horário com vocês amanhã para poder entregar o livro, tá bom? Provavelmente aqui nesse auditório, porque foi aqui que a gente fez, mas eu acredito que, enfim, pelo tempo que foi entregue, a gente está vendo todo o localizador dos Correios para entender o que aconteceu, mas vai chegar e todos vocês vão ganhar. E aí eu queria só falar um pouquinho sobre esse livro. Quando vocês receberem o livro, esse livro eu escrevi junto com a Leonor Bezerra Guerra, que é uma neurocientista. Ela é professora, na verdade, professora já aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais. E ela é uma pioneira no campo da neurociência e educação. Ela tem um livro que chama Como o Cérebro Aprende, que é um dos livros mais lidos no campo da educação. E eu escrevi esse livro com a professora Leonor porque eu ficava muito preocupada de ver o quanto que nós temos tantos conhecimentos importantes e relevantes no campo da neurociência, da psicologia cognitiva, e que não estão chegando ao professor, né, de alguma forma. E, muitas vezes, esses conhecimentos não chegam ao professor porque
muitas vezes, tem um neurocientista que não ajuda. Então, as publicações no campo da neurociência, às vezes, tem um neurocientista que tem uma linguagem que não é aderente à sala de aula. O professor não consegue conectar isso com a sua sala de aula, né? E não só isso, eu acho que a gente precisava de construir um livro que não só falasse dentro do ponto de vista da neuroanatomia, né? É importante o professor conhecer, saber como se dão as sinapses, e aqui é o córtex pré-frontal, enfim, sabe, tudo isso é importante, mas o que eu acho mais importante é o professor entender quais são as grandes descobertas da neurociência, o que a neurociência já nos diz sobre o que é a aprendizagem, como nós aprendemos. Então, o que nós fizemos aqui, eu e a professora Leonor, foi um diálogo entre uma neurocientista e uma educadora, onde o nosso objetivo era, nós revisamos a literatura no campo da neurociência nos últimos 10 anos, e o nosso objetivo era identificar princípios. Quais são os princípios da neurociência para uma aprendizagem mais efetiva? Nós identificamos 12 princípios. E o livro trata basicamente disso. Explica sobre como o nosso cérebro aprende e quais são esses 12 princípios que potencializam a aprendizagem. E, em cada capítulo, onde a gente fala sobre cada um desses princípios, nós fizemos uma parte do livro que a gente chama Transformando o Princípio em Ação, onde a gente mostra para o professor como é que aquele princípio científico pode fazer sentido na sala de aula. Então, esse é o livro. A gente fez questão de publicar esse livro pelo SESI para que ele fosse gratuito e para que ele chegasse a todos os professores. Então, eu peço sempre que a gente disponibilize um exemplar para as pessoas, que só o compromisso que as pessoas disponibilizem, né, o QR Code. Aqui vocês encontram. Tem um QR Code no slide anterior. Deixa eu botar o slide anterior. Aqui, nesse QR Code, vocês conseguem baixar o livro. Como ele está em inglês e em português, vocês têm de pegar a setinha. Ele vai aparecer em inglês, mas aí vocês, pegando a setinha, vocês já conseguem chegar na versão em português e fazer o download. Tá? Então, vocês podem fazer o download do livro. E, com esse download, vocês podem... enfim, compartilhar com professores, especialmente da rede pública. Eu ficaria extremamente agradecida se o livro pudesse chegar na rede pública, né, de ensino. E, nesse outro QR Code, vocês têm o meu contato. Se, né, vocês depois quiserem falar comigo, ou se quiserem mandar alguma pergunta, nesse QR Code aqui tem o meu contato, e naquele outro QR Code vocês encontram o livro. E o livro, como a gente queria muito fazer um livro que fosse acessível, além do compromisso com a linguagem, a gente também fez um glossário, né, de forma que a gente deixou os conceitos de neurociência para o final do livro. Então, para a gente não ficar parando no meio do livro, para ficar explicando, né, o que é cada um dos conceitos. Então, tem um glossário no final que ajuda muito. E também nós fizemos 5 infográficos, com as principais conclusões do livro. E esses infográficos, por exemplo, tem esse primeiro, Como o Cérebro Aprende, os caminhos da aprendizagem. Ali tem os 12 princípios, de alguma forma, resumidos, para o professor entender esse todo. E tem mais 3 infográficos, além desses 2 que estão aqui. E, com esse QR Code, você consegue baixar os 5 infográficos também. Então, vocês que vão ganhar o livro, na primeira página do livro, vocês já encontram, né, os QR Codes. Então, quem não conseguir pegar aqui os QR Codes do livro e do infográfico, quando vocês receberem o livro, amanhã, quando eu entregar para vocês, aí vocês podem, né, compartilhar, né, com as suas redes de trabalho, seus amigos, né, os professores que vocês conhecem. É isso, gente. Então, agora eu estou aberta aqui para conversar um pouquinho com vocês, né? Eu gosto mais de conversar do que falar. Mas, né, na palestra, a gente tem esse compromisso de passar algumas ideias, e a ideia foi compartilhar para, de alguma forma, inspirar vocês. E a gente tem agora aqui alguns minutinhos para conversar um pouco. Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário? Você. Boa tarde, Carlos de Andradina. Parabéns, professora, pela explanação. A minha é mais uma reflexão que eu gostaria que a senhora fizesse conosco. A escola, ela se tornou praticamente tudo hoje para o aluno. Lá nós costumamos dizer que o melhor ambiente que o nosso aluno tem é a escola, né? E como a senhora vê isso hoje, diante desse contexto todo que a senhora passou? Porque a senhora falou de tempo, né, e o nosso tempo ele não é hoje apenas dedicado à construção da aprendizagem.
mas a construção de outros valores que se perderam pela humanidade e que a escola luta para mantê-los, e muitos deles precisam ser resgatados com as nossas crianças. Então, gostaria que a senhora colocasse o ponto de vista em relação a isso. Obrigado. Como é que é o seu nome? Carlos. Obrigada pela sua pergunta, Carlos. Eu acho que esse desafio é um desafio crescente da escola. Como é desafiador, né? Porque o que a gente está observando é que, como eu falei anteriormente, esse mundo está ganhando muita complexidade. E, nesse processo de complexidade, as famílias estão se perdendo. Então, está triste de observar o quanto que, né, a gente percebe a família, de alguma forma, sendo, né, perdendo a sua base. Porque a escola ela tem o seu compromisso, mas a família também tem o seu compromisso. No momento que a família não cumpre a sua função, isso traz mais complexidade para a tarefa da escola. E a escola ela não pode simplesmente negar, ela não vai fechar os olhos para essa criança. Então, a gente tem de entender que a escola precisa estar mais próxima da família. Porque eu entendo, né, e como eu falei anteriormente, como eu venho da escola, eu entendo o que você está me falando. Eu já me vi em muitas situações muito desafiadoras, onde a gente olha para uma criança que está sofrendo, e a gente se sente impotente. Porque, por mais que a gente queira colaborar e dar o melhor para aquela criança naquele contexto, quando ela sair dali, ela está em vulnerabilidade completa, né, socioeconômica, né, muitas vezes falta o básico. E aí o básico não é nem só o alimento, falta o carinho, falta alguém que olhe por ela, né? Então, eu acho que a família tem uma função, a escola tem uma função muito grande nesse sentido. Uma vez eu assisti uma entrevista que me tocou bastante, de um cantor brasileiro, né, um compositor, na verdade, brasileiro. Né? Ele disse o seguinte, que ele era muito pobre e que ele sofria muito, porque não só ele não tinha uma condição em casa que lhe desse uma tranquilidade na sua infância, mas é porque, quando ele ia para a escola, né, ele sentia que ele também não era visto. Ele sentia que os professores... É como se... Ele falou, o que mais me doía não é que, quando chovia, molhava a sala de aula. Não é porque tinha lixo, não é porque... O que mais me doía é que os professores não olhavam para mim. Parecia que eles entravam e saíam e eu não fazia não tinha importância para eles. E ele disse que teve uma professora que transformou a vida dele, por conta do olhar dela, né? Como ele sempre gostou muito de escrever, e ele fazia redações, mas ele achava que as redações dele não eram boas, porque nunca ninguém tinha valorizado a escrita dele. E que essa professora foi a primeira que disse, você escreve muito bem. Foi a única que não só devolveu um papel para ele com os erros, mas que, antes de mostrar o que ele tinha errado, valorizou as ideias dele, valorizou o que ele tinha, né, realizado. E ele disse que essa professora transformou a vida dele. Porque ela, em um determinado momento, a turma estava assim meio barulhenta, né? E aí ela falou assim, gente, vamos parar todos. Olha, agora a gente vai ler esse livro, né? E eu quero todo mundo concentrado. Vocês precisam se dedicar mais. Sabe por quê? Aqui dessa sala vão sair os escritores, os autores, né, do Brasil. E aí ele falou que, quando ela falou aquilo, ele falou assim, sabe, ele até brincou na entrevista, sabe, pobre nunca pensa, não pensa assim, eu vou ser médico, vou ser engenheiro, pobre não tem esse projeto de vida, ele falou. Então, naquele momento, eu falei assim, poxa, mas escritor eu posso ser, porque eu gosto de escrever. Né? E ela está dizendo que eu escrevo bem, então eu posso ser escritor. Então, ele botou na cabeça dele que o que ele queria era ser escritor. Né? E ele se tornou um compositor conhecidíssimo, tem músicas que são cantadas pelos maiores cantores no Brasil hoje. Né? Então, eu só estou dando esse exemplo, porque, quando você me falou, eu me lembrei dessa entrevista, porque, de fato, é muito desafiador. Só que a escola ela tem de entender que, dentro da sua realidade e do seu limite, porque existe um limite, como eu falei anteriormente, você não vai estar na escola, na casa da criança, para poder evitar que ela sofra abusos, que ela tenha ali um conjunto de dificuldades, mas dentro da nossa capacidade, e às vezes é muito pouco que essa criança precisa, ela precisa realmente de alguém que olhe para ela e diga que você é capaz e que você pode ir além. Né? Eu costumo dizer que, mais importante do que a gente conhecer, e o Hector falou sobre isso na palestra, mais importante do que conhecer é reconhecer.
reconhecer que você é capaz, reconhecer que você pode ir além, que você dá conta dos desafios. Porque esse reconhecimento é que fortalece o sentimento que ele coloca de autoeficácia. E só com o sentimento de autoeficácia é que eu me coloco desafios, que eu vou para o mundo. Né? É isso que alimenta os meus interesses, as minhas motivações. É isso que me engaja no mundo. Então, se eu tiver um professor que olha para mim, né, e me reconhece na minha capacidade, diz você vai dar conta e você conta comigo, eu acho que a gente já dá um grande passo. Né? E também trazer essa família mais para dentro da escola. Às vezes, né, quando a gente traz a família para a escola e a gente consegue trazer alguém, né, para dar uma palavra para aquela família, às vezes é a palavra que está faltando, para sensibilizar aquela mãe, para fazer ela acordar, porque a família também está com seus desafios. Né? Então, muitas vezes, essa mãe às vezes é uma mãe solteira, né? Às vezes é um pai que está mexendo com drogas, eles também têm desafios, mas, às vezes, às vezes é uma faísca de esperança que você dá e você muda a vida de uma pessoa. Tem uma corredora, esqueci o nome dela agora, ela ganhou medalhas, né, para o Brasil em várias competições. E ela era uma moradora de rua. E o que fez com que ela chegasse lá? Ela, um dia, passando em frente numa loja de eletrodomésticos, viu uma televisão, e estava passando. E tinha lá, era uma corrida feminina, e estava passando, e estava o pódio. Né? E aí ela pensou, o que eu posso fazer na rua? Eu posso correr. Isso eu posso fazer na rua, eu posso correr. E ela começou a colocar isso na cabeça dela, de que ela podia correr. Né? E aí ela foi, acabou conseguindo um tênis velho, que foi, e ela se tornou uma campeã mundial. Então, assim, eu sei que é muito desafiador, e não é simples, mas o que eu estou querendo dizer, a gente não pode deixar de abrir mão, de dar esperança para as pessoas. Né? Eu acho que, com isso, a gente já ajuda muito. Obrigada pela sua pergunta. Que mais? Quem gostaria de fazer alguma outra pergunta? Não. Oi, sou Marita, sou do SESI de Penápolis, diretora do SESI de Penápolis. Quando a gente fala, né, dessa importância de olhar a gestão do tempo com a gestão do currículo, né? E priorizar o que é essencial para poder chegar na aprendizagem verdadeira, significativa e com aprendizagem para a vida, né? Para além de passar e responder uma pergunta. O que a neurociência poderia nos dizer de como a gente organiza esse espaço da gestão de um currículo, né, que nós temos normas, nós temos leis, regimentos que cabem para a garantia desse currículo, e essa gestão do tempo que favoreça o processo de aprendizagem das crianças. Você teria alguma dica aí para a gente? Obrigada. Eu sei que é desafiador. Né? Eu sei que é desafiador porque nós temos todo um sistema que parece que nos convoca para o outro lado. Né? Nós temos um sistema que nos sobrecarrega, né, com um conjunto de ações, nos sobrecarrega com um conjunto de avaliações. Então, parece que a gente vai perdendo o foco dentro da escola. E a gente vai ficando naquela correria desenfreada, fora que a gente já vive numa sociedade, né, acelerada. Então, e a escola é um microcosmo da sociedade. Então, essa sociedade que está correndo, né, atrás do próprio rabo, isso a gente está vendo da escola também. Na escola parece que a gente está o tempo inteiro, né, e aí a gente cumpre uma tarefa e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e parece que a gente não está conseguindo encontrar sentido no que a gente está fazendo. As pessoas estão adoecendo dentro da escola, isso é verdade. Os professores estão adoecendo, né, porque os desafios só crescem, a complexidade cresce, as famílias demandam cada vez mais, né, e como é que a gente lida com todos esses desafios? Né? Eu diria que a gente tem, né, de fato, olhar para esse currículo de uma forma onde, quando eu falo olhar para aquilo que é essencial, né, por exemplo, vamos para uma concretude aqui, né, pensando, né, na matemática. Né? Na matemática, pensar sobre o que é essencial. A gente tem de desenvolver a capacidade de raciocínio lógico-matemático e a gente tem de entender que isso não é simplesmente decorar alguns algoritmos.
né, e pegar esses algoritmos e aplicar em problemas que serão os mesmos problemas que vão estar na prova, né? Como é que a gente, de fato, consegue trabalhar a matemática favorecendo, né, o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático? Como é que a gente consegue trabalhar esse currículo para que esse raciocínio lógico-matemático aconteça? Para que a gente simplesmente não vá, né, avançando na compreensão de algoritmos, de regras matemáticas, mas sem, de fato, entender, sem, de fato, compreender, sem, de fato, né, estabelecer as conexões necessárias para que aquilo faça sentido. Não é? Quando a gente pensa, por exemplo, né, em ciências da natureza, né, o mais importante é trabalhar essa mente investigativa de forma que não importa, não é tanto a tabela periódica ela está ali, e ela tem o seu valor, e ela tem de ser trabalhada. Mas como é que eu desenvolvo essa capacidade investigativa, esse pensamento crítico, essa minha capacidade de elaborar hipóteses e resolver problemas, né? Utilizando o currículo como base, né? Utilizando o currículo e trabalhando com um conjunto de ações que nos permitam, né, que permitam aos nossos alunos ir além, como eu falei anteriormente, né, de uma primeira resposta, de uma primeira hipótese, mas que eles sigam fazendo essas conexões. Né? O professor Hector, hoje pela manhã, nos brindou com um conjunto, né, de informações que nós já temos sobre o campo da neurociência, o campo da psicologia cognitiva, que são fundamentais. De fato, ele trouxe um ponto, por exemplo, que eu achei muito relevante, que é exatamente o quanto que os nossos alunos eles estão muito mais preocupados, até porque eles são trabalhados na escola para isso, mas no sentido de codificar, de construir as representações, do que, de fato, né, estabelecer conexões e evocar. Então, a grande maioria dos alunos, quando eles vão se preparar para uma prova, eles ficam lendo, às vezes repetidamente, eles fazem resumos, gastam um tempo absurdo naquele resumo, e você pergunta, fala para mim qual é a ideia principal do seu resumo. E, às vezes, não sai nada. Só que ele gastou um tempo absurdo nisso. Então, como é que a gente consegue desenvolver atividades na sala de aula que, de alguma forma, favoreçam, né, essa capacidade de estabelecer conexões, essa capacidade de trabalhar com os conhecimentos prévios que já foram anteriormente construídos, né? Como é que a gente contextualiza mais aquilo que a gente está trabalhando para que aquilo não seja, né, pontual, mas seja abrangente e que eu possa, de alguma forma, aplicar isso em outras situações. Então, eu sei que o desafio é grande, eu sei que a gente tem ali, né, um sistema que acaba sobrecarregando o professor, mas eu entendo que, se a gente começar, né, a tentar trabalhar de uma forma em sala de aula, onde o próprio aluno vai começar a entender e ter um pouco mais de sentido, constituir sentido sobre aquilo que está sendo, né, de alguma forma trabalhado, eu acho que a gente vai, né, de alguma forma, sobrepor esse desafio. Mas não é simples, né? Ali você tem 840 referências naquele livro, né, que, de alguma forma, a gente fez uma revisão bibliográfica muito intensa, né? Foi um ano de trabalho e, de fato, uma das coisas que ficou interessante no livro, a gente organizou essas 840 referências bibliográficas, que são de vários estudos e pesquisas no campo da neurociência e da psicologia, por tema. Então, para cada um dos princípios, se você quiser se aprofundar mais, essas bibliografias, ela está organizada por tema, e isso favorece, né, o aprofundamento sobre a temática. Tá bom. Eu não tenho a menor dúvida. É bom ouvir alguém, uma pesquisadora. É isso mesmo. É a nossa concepção, o nosso currículo. É isso aí. Nada. Obrigada a vocês. Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Não mais? Gente, então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sigo à disposição, tá bom? Né, deixem o nome de vocês e aí a gente vai ver. Eu não sei como a gente poderia organizar essa entrega do livro, mas deixem o nome de vocês, né? Talvez uma lista. Quem poderia me ajudar aqui da organização? Você poderia organizar isso? O nome das pessoas, né? Eu não sei se a gente poderia combinar. Talvez fosse bom a gente fazer o seguinte: a gente podia combinar um horário amanhã aqui
porque as pessoas viriam. E aí eu vou dizer, se o livro estiver aqui, eu já entrego. Se não tiver, a gente tenta ver uma forma, porque tem muitas pessoas aqui também que são do SESI, e tem pessoas aqui que são vinculadas a secretarias municipais que têm parceria com o SESI. Então, a gente faz chegar à secretaria também, né, enfim. Mas deixem o nome de vocês, né? E que você acha? Que hora que a gente poderia combinar, talvez, aqui amanhã, para dar um retorno para as pessoas? Porque amanhã, a partir das 8h30, a gente já tem alguma informação. Eu só venho amanhã no período da tarde, porque de manhã eu vou estar numa reunião externa. Então, a gente poderia marcar, talvez... Que horas começa a atividade aqui amanhã à tarde? À tarde começa a partir das 2h30. 2h30? Então, vamos combinar? 2h15 aqui amanhã, quem tiver interesse em receber o exemplar, porque aí eu ou dou o livro, ou dou uma solução para a gente ver como é que vocês vão chegar. Eu vou receber o livro, porque promessa é dívida, né? Então, o importante é fazer o livro chegar. Tá bom, gente? Muito obrigada, mais uma vez, pela participação de vocês.